universo de Hellraiser é um dos mais perturbadores da cultura pop, cheio de simbolismo, dor, desejo e punição, e ele fascina e assusta ao mesmo tempo. Mas tem uma pergunta que muitos fãs fazem até hoje: o que realmente acontece com as vítimas dos cenobitas? Será que elas sofrem para sempre ou algumas são escolhidas só para se tornarem um deles? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mundo de horrores e entender o que o inferno reserva para aqueles que cruzam o caminho dessas entidades. Então, bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos! Eu sou a Tayla Moitinho. Antes de continuar, um pedido rapidinho aqui pra vocês. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, isso ajuda demais aqui, e assim eu vou poder trazer mais vídeos como esse pra vocês. Agora sim, bora pro que interessa. Tudo começa com um simples objeto, a caixa de Le Machin, um enigmático cubo dourado cheio de mecanismos. E ele não é apenas um quebra-cabeça comum não, tá? Na verdade, é um portal para um reino onde as leis da dor e do prazer foram elevadas ao extremo. Aqueles que o encontram e conseguem resolver quase sempre fazem movidos por uma curiosidade obsessiva ou por desejos que vão além dos limites da experiência humana comum. Ao completar o enigma, os portões do labirinto se abrem e é nesse momento que os cenobitas se manifestam, surgem do nada entre sombras e correntes, com uma presença fria e autoritária. Para eles, a pessoa que resolveu o cubo não é um simples humano, é uma oferenda, um convite aceito, um sacrifício voluntário, mesmo que sem entender as consequências. E aqui que entra um ponto que causa muita dúvida entre os fãs. O que exatamente acontece depois? Ao contrário do que se imagina, essas vítimas não morrem de forma simples ou rápida. A morte terrena é apenas uma passagem. Os seus corpos podem ser destruídos, mas a sua consciência e a alma são levados para o domínio do inferno, especialmente para o labirinto governado pelo Leviatã, onde a dor é infinita e constante. Os cenobitas, mestres do sofrimento sensorial, não têm pressa, tá? Eles não buscam matar e eles querem prolongar a dor ao máximo para essas pessoas. Cada sensação é meticulosamente provocada, cada parte do corpo é alvo de experiências brutais, sempre na busca de ultrapassar o limite do suportável. Para eles, o sofrimento é uma forma de transcendência e as vítimas são os instrumentos dessa arte. Após serem capturadas pelos cenobitas, as vítimas são arrastadas para um lugar que vai além da compreensão humana, o labirinto, o coração pulsante do inferno no universo de Hellraiser. E é lá que a verdadeira punição começa, um sofrimento que não tem fim, que não depende de carne ou de osso, mas da permanência da alma em estado constante de agonia. Dentro do labirinto não existe tempo como a gente conhece, dias, séculos se confundem em uma eternidade estática, onde os gritos de dor ecoam pelos corredores tortuosos do reino deles. As vítimas não são apenas torturadas fisicamente, elas são desmanteladas e reconstruídas inúmeras vezes, como se fossem bonecos de carne. A morte para elas não representa alívio, pelo contrário, é apenas uma pausa momentânea para que o ciclo de sofrimento comece novamente. Pois é, com certeza quem colocou a mão nessa caixa aí se arrependeu muito. E essa prática foi detalhada tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, como em Hellraiser Bestiary, onde a gente é apresentada a Jeremy, um garoto autista com habilidades extraordinárias para montar quebra-cabeças. Eles, reconhecendo seu talento, o transformou em uma peça fundamental do processo de reconstrução dos corpos das vítimas. Sua função era clara: remontar todos que estavam destruídos para que os cenobitas pudessem continuar a tortura de uma forma indefinida, como se cada corpo fosse uma escultura viva moldada à base de sofrimento. E é nesse ponto que fica mais evidente que os cenobitas não se importam com a integridade física dos seus prisioneiros. Eles não exigem corpos saudáveis, completos ou funcionais. Basta que a carne esteja minimamente operante e que os nervos ainda conduzam dor. O objetivo não é eliminar, é manter a consciência ativa e submeter experiências sensoriais extremas que desafiam até os conceitos mais abstratos de dor e prazer. Essas experiências não são aleatórias, tá? Os cenobitas se consideram mestre de todas as sensações e a sua arte está em provocar um tipo mais profundo de sofrimento, um que vá além da carne e afete a alma. Eles têm acesso a instrumentos cirúrgicos e técnicas de modificação
corporal que transcende qualquer prática médica humana. São como escultores sádicos, sabe? Moldando as suas vítimas com cortes, grampos, fios, perfurações, e quando o corpo não aguenta mais, ele é recomposto e tudo começa de novo. Em uma conversa, o sacerdote cenobita, também conhecido como Pinhead, revela que a sua natureza pode ser interpretada de formas distintas, demônios para uns e anjos para outros. E isso revela muito sobre a dualidade dos cenobitas. Para eles, dor e prazer são apenas dois lados da mesma moeda, e o sofrimento é uma forma de iluminação. O labirinto não é apenas um local de punição para eles, é um mecanismo, um ciclo projetado para manter essas consequências presas em um estado eterno de exploração sensorial. E a arquitetura do lugar reflete bem essa filosofia. Corredores que não levam a lugar nenhum, portas que se abrem para o vazio e plataformas suspensas onde os gritos são a única trilha sonora. As vítimas como Matt e Nora foram citadas tanto no filme quanto em histórias derivadas, e são exemplos de almas que foram levadas ao labirinto e submetidas a esse ciclo cruel. Seus corpos foram desfigurados, suas identidades apagadas e a sua existência resumida em uma função de sofrimento, nada além disso. E o mais inquietante de tudo é que eles continuam conscientes, ainda lembram da dor, ainda têm noção do que perderam, e mesmo quando imploram pelo fim, o Leviatã ordena a continuação. É esse ciclo sem redenção, sem misericórdia, sem escapatória que define o conceito de eternidade dentro do universo dos cenobitas. É importante lembrar que no universo do Hellraiser nem todas as vítimas dos cenobitas estão destinadas à tortura eterna, tá? Algumas são selecionadas a dedos pelo próprio Leviatã, não apenas punidas, elas são reformuladas, transformadas em algo além da humanidade. Elas se tornam parte do próprio mecanismo do inferno, se tornam cenobitas. Mas se engana quem pensa que se transformar nisso aí é um privilégio, uma elevação espiritual. Pelo contrário, é um processo tão brutal e irreversível que até a dor se torna irreconhecível. Imagina você passar por isso um bom tempo, achar que chegou no fim e na verdade é só o começo de uma coisa que não tem fim, na verdade. A metamorfose começa com uma escolha, tá? Não tem pedido, não tem negociação e a decisão cabe unicamente ao Deus deles. Ele observa as almas que caem sob o seu domínio e entre elas escolhe apenas aquela que demonstra uma obsessão absoluta com os extremos da experiência humana, aqueles que são capazes de abraçar tanto a dor quanto o prazer com a mesma entrega fanática. Não é qualquer um que recebe essa honra, vamos colocar muitas aspas aqui porque não tem honra nenhuma, são mentes quebradas, mas determinadas que recebem isso. Pessoas como o Elliot Spencer, o Dr. Chanaz e até a Julia, que tinham em comum uma ausência de limites morais e um impulso insaciável de transgressão. Eles já viviam à margem do que era considerado humano, e o Leviatã apenas empurrou eles além da borda. Aqueles que são escolhidos são levados a uma câmara de transformação, uma espécie de sala cirúrgica onde a anatomia humana é desconstruída como se fosse argila. Ali, o que resta do corpo é mutilado com precisão ritualística. Os ossos são quebrados e rearranjados, a pele é costurada com fios metálicos, os órgãos são movidos ou substituídos por mecanismos. Não tem anestesia e não tem pausa. E o mais perturbador, o sangue do transformado é drenado, substituído por um líquido azul, uma substância misteriosa que impede a deterioração do corpo e deixa o corpo dele extasiado permanentemente. Esse fluido não remove todo o sangue, mas altera sua natureza até que ele se torne denso, escuro e quase sobrenatural. É como se o novo cenobita se tornasse uma escultura viva, uma forma de existência artificial e eterna. Durante esse processo, o indivíduo perde toda a sua identidade, as memórias da vida humana são todas apagadas, as emoções são fragmentadas e a consciência passa a operar segundo a lógica do labirinto. É quase como uma lobotomia metafísica, o antigo eu morre e no lugar nasce uma criatura que vive apenas para obedecer ao Leviatã e a servir a causa da dor e da ordem. O corpo passa a exibir marcas permanentes de transformação e cada cenobita é único, com mutilações específicas que refletem a sua história e a sua função no inferno. Alguns têm até o rosto desfigurado com grampos e pregos, outros possuem também aparelhos cirúrgicos embutidos no tórax e fios saindo da carne, pele costurada de forma grotesca. E, gente, tem cada um esquisito nesses filmes aí. Tudo é feito para causar uma dor contínua, mas também para preservar. O sofrimento não pode ser interrompido e ele deve ser constante. E mesmo diante de toda essa modificação, os cenobitas continuam conscientes e eles sentem
tudo, sentem a dor, mas a interpretam de forma diferente agora. Uma forma de se manter em sintonia com a missão eterna de explorar os limites da sensação. Algumas teorias sugerem que o labirinto possui em si uma substância, gases ou enzimas que impedem infecções e promovem a estabilidade do corpo mutilado. Outras versões afirmam que esse poder de regeneração parcial vem da própria transformação, que já está lá incorporado no corpo como parte do pacto com o Leviatã. Seja como for, esses corpos não apodrecem, não morrem, não acontece nada com eles. Outro ponto relevante é que a hierarquia dos cenobitas pode ser instável, tá? O Leviatã tem a busca por eficiência e obediência absoluta, reorganizar constantemente a sua legião, mas ele provoca disputas e embates brutais. Apenas os mais sádicos e resilientes sobrevivem. E o Pinhead, por exemplo, ele já foi destruído e ressuscitado diversas vezes. Outros menos adaptados desaparecem sem deixar rastros. Acho que vocês perceberam que aqui tem muita exceção sobre esse assunto, né? Outra é a princesa demoníaca. Ela assumiu um corpo preparado especialmente para ela por rituais mágicos, diferente dos cenobitas tradicionais, que surgiram de formas grotescas e mutiladas. E isso prova que a transformação, embora padronizada na maioria dos casos, pode apresentar variações dependendo da origem da entidade ou da época que ela foi criada. No final, se transformar um cenobita não é alcançar o poder, mas perder completamente o livre-arbítrio. É se tornar uma extensão da vontade do Leviatã, um executor de uma filosofia onde o prazer foi abolido e a dor se tornou o único idioma. O exemplo mais icônico é o Elliot, o mais conhecido aí como Pinhead. Ele era um capitão britânico traumatizado pela Primeira Guerra Mundial e ele perdeu a fé na humanidade e acabou mergulhando numa jornada de autodestruição até ele encontrar a configuração do lamento. O Leviatã considerou ele digno e o transformou no sacerdote dos cenobitas. Dor, poder e eternidade. No fim das contas, o universo dos cenobitas é sobre excessos. Não tem redenção, não tem consolo, apenas dor, prazer e transformação. Aqueles que entram nesse mundo nunca mais são os mesmos. Se tem sorte, morrem. Se tem menos sorte ainda, vivem para sempre num ciclo infinito de agonia. E os poucos abençoados se tornam algo novo e terrivelmente eterno. Cuidado com o que você deseja. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem o clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. Dependendo do nível de amigo, seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.